qual que é a diferença entre esse hiperfoco e o flow? Se pudesse dar uma explicadinha em cada um deles. Então, veja só, o foco ele é a chave para uma série de coisas positivas na sua vida, para muitos benefícios na sua vida, para você efetivamente estar inteiro no que você está fazendo, fazer uma coisa de cada vez, porque aquela história de multitarefa é mito, não existe isso, o cérebro não faz mais de uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Pode até achar que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Na verdade, você está mudando a tua atenção entre várias coisas. E quando você muda a tua atenção, você perde aquela sustentação, aquela concentração e aquele foco. Portanto, você precisa de tempo para recuperar. O hiperfoco é um estágio além do foco. Ele é definido como uma concentração intensa, sustentada num único interesse, num assunto, num projeto, numa atividade, num período longo, mais prolongado de tempo. Então, as pessoas que experimentam o que é o hiperfoco, muitas vezes elas ficam tão absortas que elas bloqueiam o mundo ao redor. E esse é um primeiro passo, eventualmente, se você acompanhar, existem alguns gatilhos que são condições para você abrir o canal do flow. Então, veja só que é o primeiro passo, efetivamente. Então, para construir esse nível de atenção concentrada, que a gente chama de hiperfoco, é preciso você atender uma série de condições, como estar num ambiente que não te distraia, escolher fazer aquilo em um determinado momento, que você esteja realmente com a condição de se isolar, de ficar separado, quieto, tranquilo num ambiente, encarar a tarefa que você tem pela frente, qualquer que seja ela, hein? Estamos falando de trabalho, mas podemos estar falando de estudos, principalmente, estudar alguma coisa. Estamos falando de uma atividade esportiva, um hobby, não importa. Mas aqui, veja só, o que você precisa criar é uma condição para você não ser distraído. Porque cada vez que você está no foco ou hiperfoco e ali, naquele nível de engajamento tão inteiro, e você é interrompido, você leva de 15 a 20 minutos, talvez até um pouco mais às vezes, para voltar naquele nível de concentração que você tinha construído até então. Então, olha o tamanho da encrenca, né? Então, como eu falo, não existe multitarefa, você só faz uma coisa bem feita de cada vez. O que você acha que é multitarefa é, na verdade, mudar a tua atenção por várias tarefas ou assuntos ou pendências diferentes. E isso vai te fazer chegar no final do dia esgotado e com aquela sensação de que você não tirou nada da frente. O flow, por outro lado, é uma sequência desse caminho que você vai abrindo com o foco em primeiro lugar. Construir condições para você trazer o foco. E aí ver que gatilhos que podem, para você, ser os manifestadores do flow. Porque o que é um gatilho? O que é essa condição para o flow? São situações, momentos, condições que promovem o foco e sustentam o foco. Então, por exemplo, risco. Você tem um prazo apertado, a procrastinação entra muito aí. Às vezes eu uso a procrastinação a meu favor nesse sentido. É um risco eu perder o prazo, mas eu controlo isso e vou deixando aquela coisa meio em cima da hora, mas na hora que ela se manifesta como agora tem que fazer, a minha atenção vai imediatamente para aquilo, vai inteira. Né? Adrenalina, cortisol, para quê? Para ficar focado naquilo, e aí eu passo dessa fase para mergulhar no hiperfoco e na possibilidade de abrir o meu canal do flow, disparando uma série de coisas que tem a ver com neuroquímica, com neurotransmissores, com hormônios, que são consequência desse primeiro movimento da norepinefrina, ou noradrenalina e do cortisol, que nos permitem focar. É aquele movimento que nos fez chegar até aqui vivos, que era da sobrevivência, né, do sistema límbico, do sistema reptiliano, que te fazia, no momento de perigo, de risco, tá, a pupila dilatada, a circulação nas suas extremidades para lutar ou fugir. E aí você passa por esse processo. O grande problema do século XXI, que é considerado o século da depressão, né, do burnout, é que a gente não sai dessa fase da descarga de adrenalina e cortisol. Então a gente tem que construir um ritual, uma rotina, uma prática que nos permita entender que aquilo é apenas uma condição para a gente seguir adiante, para manter o foco. Então eu falei de risco, como poderia falar da relação entre o desafio e a habilidade, que é um dos grandes legados do professor Mihai Csikszentmihalyi, que é o quanto mais eu tenho de desafio, de dificuldade, e tenho a
a habilidade, a capacidade de enfrentar esse desafio, maior é a chance de eu abrir o canal do Flow. Porque, veja, se eu tenho um desafio muito grande, mas a minha habilidade não está à altura daquele desafio ainda, eu preciso me capacitar, treinar mais para chegar lá. E se eu não fizer isso, o desafio é muito grande e eu for lá encará-lo desta forma, eu vou ficar ansioso, nervoso, preocupado, com medo, muitas vezes. O contrário é verdadeiro também. Se eu tenho um desafio que não é grande coisa, que eu faço todo dia, que eu tenho uma capacidade maior, sou overqualified, né? Sou super qualificado, né? Para fazer aquilo é chato, virou um tédio, uma coisa que eu vou deixando para trás até, que é um problema também. Então, o segredo é entender que eu tenho que ter desafios à altura da minha capacitação. E se o desafio é muito grande e eu ainda não cheguei lá, eu tenho que treinar mais. Ou fatiar esse desafio. Desafios menores que eu dê conta. Tudo isso aumenta a chance de eu abrir o canal do Flow. Tem outros gatilhos. Agora, Cadu, além do que a gente já sabe, né, que quando o nosso córtex pré-frontal, entre aspas, desliga, eu saio dessa condição aí de estar num foco ou num hiperfoco e passo para uma nova condição que é o flow, que outras diferenças existem do ponto de vista do resultado, né? Então, assim, ficou claro para mim o que é o foco e a diferença que é entrar em flow. E quando eu entro em flow, eu sei que desliga aqui uma parte do cérebro e por isso existe essa diferença. Mas que outras diferenças existem, pensando até no resultado, no que eu produzo quando eu estou em flow e no que eu produzo quando eu cheguei só até o foco, se eu posso dizer assim, né? Então, aí vem aquela clássica sensação que todo mundo, em algum momento da vida, já viveu e não sabia que era flow. Que é aquele momento que você passou, você está tão interessado naquela atividade, né, você está tão ligado naquilo, está tão focado naquilo, que esse desligamento meio que acontece, que você menciona, que é um fenômeno chamado hipofrontalidade transitória ou temporária, ou transiente. Em inglês é transient hypofrontality. E eu acho que a tradução mais adequada, sinto que é a hipofrontalidade temporária, porque o que é hipofrontalidade? É diminuir a atividade no córtex pré-frontal. Isso significa que eu estou entrando num outro estágio. A minha frequência cerebral diminui para alfa, eu saio de beta, que é essa que a gente está aqui desperto, e por alguma razão, meditação induz a alfa muito rapidamente, uma respiração concentrada, uma visualização, um centramento, uma aquietação mental, induzem a uma diminuição da frequência cerebral, a gente entra em alfa. E o flow mora entre alfa e teta, é um pouquinho ainda mais reduzida. E quando isso acontece, acendem-se outras áreas dentro do cérebro, como, por exemplo, das emoções, dos insights, das memórias, o que faz com que, em flow, você tem a sensação de que você está tão inteiro naquela atividade que você e ela, o que quer que ela seja, são uma coisa só. Eu sinto muito isso na fotografia. Quando eu faço fotografia, eu fotografo e eu estou tão inteiro naquilo que eu me fundo com o objeto que eu estou fotografando. Eu e ele somos a mesma coisa. Os surfistas relatam, quando estão em flow, que eu sou a onda, né? E por aí vai, tem vários relatos nessa linha. Mas o fato é que é esse momento de desligamento do córtex pré-frontal e do acendimento de outras áreas, é quase como se alguém assumisse o comando. Você vê as coisas acontecendo, mas você interfere pouco. O Judson Brewer, que é um neurocientista americano, ele conta duas coisas interessantes. Primeiro, ele brinca, saia da sua frente, não se atrapalhe para você deixar o flow chegar. Ele faz o julgamento, o auto-julgamento, talvez, né? Porque ele fala do paradoxo do flow, né? Que é quando você pensou que está em flow, que está tudo lindo, você já saiu do flow. E ele conta um caso, que é um caso bem conhecido, de uma pena, foi a menina Lolo Jones, que é uma medalhista de ouro, atleta olímpica maravilhosa na Olimpíada de Pequim. Ela era a grande rainha da corrida com obstáculos. E ela ganhava tudo. E na final, se não me engano, ela estava já no antepenúltimo obstáculo, longe, já, deixando todo mundo para trás, quando ela falou, olha, minha passada está boa, mas acho que pode melhorar. Nesse momento, ela tropeçou no penúltimo obstáculo, porque ela pensou. Então, ela saiu do flow.
Então, quando ele fala, saia da sua frente, não se atrapalhe, deixe que as coisas vão acontecer, é isso que o flow permite, que as coisas fluam de uma forma como se você não interferisse, que elas estão ali acontecendo. Essa é a mudança dos estágios.